Turma, na atividade 1, nos pede para encontrar o valor dos coeficientes a, b e c nas equações do segundo grau abaixo e apresentar o resultado das raízes em forma de um conjunto de solução. Considerando, o item A, que é uma equação do segundo grau incompleta, pessoal, por que ela é incompleta? Porque se nós considerarmos, que ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c, vocês podem reparar que ela não tem o bx, porque ela só tem o coeficiente a, só tem o termo algébrico aqui referente ao x ao quadrado, e tem o coeficiente c. Ela não tem o bx, por isso que é incompleta. Então, sempre que você se deparar com uma equação incompleta, ela tem uma maneira peculiar de ser resolvida. Ela pode ser resolvida da maneira padrão, com a fórmula, mas ela tem uma outra maneira também particular. Aqui, determinando os coeficientes, eu preciso lembrar que o coeficiente a é aquele que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente b é aquele que acompanha o x e o coeficiente c é aquele termo independente. Considerando isso, eu tenho que a é igual a 1, b é igual a 0 e c igual a menos 36. Calculando as raízes, turma, eu posso fazer da seguinte maneira: x ao quadrado menos 36. Pela operação, digamos assim, inversa, eu poderia pegar esse 36 que está no primeiro membro e reescrever no segundo membro com a operação inversa, que está subtraindo, do outro lado ele vai estar adicionando. Mas eu gosto de reforçar para vocês que isso acontece porque lembra a ideia de equação. Ela tem que estar em equilíbrio, ela tem que ser equivalente. Então, se eu somo 36 de um lado, para justamente retirar o menos 36, eu somo do outro também. E isso faz com que dê a impressão que a gente esteja passando esse menos 36 para o outro lado, E aí, normalmente, vocês falam, tá negativo? Passa para lá positivo. Mas isso acontece por essa justificativa. Aqui, eu tenho x ao quadrado de um lado e 36 do outro. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, porque eu quero o valor de um x apenas, não x ao quadrado, eu tenho que a raiz quadrada de x ao quadrado é 1. E a raiz quadrada de 36 positiva, pessoal, é 6. Só que depois, antes da raiz quadrada, eu preciso de considerar que ela pode ser positiva ou negativa. Então, é mais ou menos 6. Porque esse sinal de raiz quadrada ele retorna o valor positivo mesmo. Porém, nenhuma equação dessa forma precisa de ser mais ou menos, porque se eu calcular menos 6 ao quadrado não é 36, e se eu calcular 6 ao quadrado também não é 36, então nós vamos ter essas duas possibilidades. E representando por um conjunto de solução, os elementos que estariam lá dentro é o 6 e o menos 6, que são as raízes dessa nossa equação. Já no item B, nós temos x ao quadrado menos 9. Mesmo procedimento, considerando que a função completa, a equação completa seria x mais bx mais c, nós podemos ver que o bx, no caso, ele vai ser um termo que não vai existir nessa nossa equação. Por isso ele vai ser zero e por isso vai ser uma equação incompleta. Se nós separarmos os coeficientes a, vai ser 1, o coeficiente b, 0 e o coeficiente c, menos 9. E resolvendo para encontrar as raízes, mesmo procedimento, turminha, para reforçar de novo, eu vou somar 9 dos dois lados. Por que eu somo 9 dos dois lados? Porque eu quero eliminar esse menos 9 que está aqui. Então, para que dê zero, eu somo pelo oposto, pelo simétrico. Menos 9 mais 9 é igual a zero. Então, se eu somei de um lado a equação, eu tenho que fazer do outro também. Mas, normalmente, é aquela ideia. Está menos 9 no primeiro membro, escreve no segundo membro pela operação inversa, que é a adição. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos x ao quadrado é igual a x, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, e a raiz quadrada de 9 é 3. Porém, o nosso resultado ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, porque menos 3 elevado ao quadrado é 9, e 3 elevado ao quadrado também é 9. O conjunto de solução, 3 e menos 3 como elementos. Aqui do outro lado, no item C, nós temos menos x ao quadrado mais 4. Lembrando que quando não tem letra, quando não tem número na frente da letra, é porque o coeficiente é 1. Agora, se tem um sinal de negativo ali, é porque o coeficiente é menos 1. Associando a forma geral, nós vemos que também é uma equação incompleta, porque não tem o item no bx, não tem o termo bx. E aí nós podemos considerar que o coeficiente é zero,
por isso o A vai ser menos 1, o B 0 novamente e o C mais 4. Resolvendo essa equação, mesmo procedimento. Eu tenho que retirar esse 4 daqui, porque eu quero encontrar o valor de x apenas. Então, eu retirando esse 4, se eu tenho 4, eu subtraio 4. Mas eu não posso subtrair apenas de um lado, eu subtraio dos dois lados então. Porém, quando eu faço esse procedimento de subtrair dos dois lados, dá uma ideia de que o 4 que estava positivo, nós passamos ele para o outro lado negativo. Por isso que existe uma forma de resolver que nós falamos que estamos meio que desconstruindo a equação, desfazendo, né, os cálculos. Então, nós desfazemos um cálculo pela sua operação inversa. Se aqui é adição, do outro lado, no segundo membro, vai ser subtração. E como nós temos dois valores negativos, né, nós podemos multiplicar ambos os lados por menos 1. Porque tudo que eu faço de um lado da equação, se eu fizer do outro lado, não vai comprometer. Por que eu multiplico por menos 1? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar qualquer coisa por 1, não muda. E menos vezes menos é mais. Então, olha o que vai acontecer. O que era negativo passa a ser positivo e fica mais fácil de a gente afirmar e encontrar o valor de 1x, não de menos 1x. Então, x ao quadrado igual a 4. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2, e aí eu tenho que lembrar que o meu resultado pode ser mais ou menos 2, porque menos 2 ao quadrado é 4, e 2 elevado ao quadrado também é 4. Nosso conjunto de solução seria 2, né? Teria o elemento 2 e o elemento menos 2 também. Beleza, turma? Turma, no item D é a mesma coisa, menos x ao quadrado mais 64 igual a zero. É uma equação incompleta, porque considerando que a forma geral seria essa, nós não temos esse segundo termo, né, o bx. Então aqui nós teríamos menos 1 no primeiro coeficiente A, coeficiente B 0 e coeficiente C 64. Encontrando as raízes, mesmo procedimento. A ideia é retirar o 64. Então, se eu tenho 64, eu subtraio por 64. Só que, em uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro para que ela mantenha ali o equilíbrio, né? A relação de igualdade. Então, se eu fizer isso, acontece isso aqui. Menos x, né, elevado ao quadrado igual a menos 64. E aí eu quero que vocês associem que esse resultado é o mesmo que acontece quando vocês utilizam aquela ideia, o 64 está positivo, joga para o outro lado negativo. Eu não estou crucificando o processo, eu estou apenas falando que você deve entender o porquê que você faz cada etapa. Porque se você não compreender o porquê, acaba ficando sem sentido. E se fica sem sentido, você não consegue atribuir significado àquilo que você está fazendo. Então, como ambos os lados estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, não vai impactar em nada, não vai mudar em nada a nossa conta, e o menos, né, quando eu multiplico por menos, é mais. Então, fazendo isso, a gente vai obter ambos os lados positivos nesse caso. Então, tem x ao quadrado igual a 64. Tirando a raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E a raiz quadrada de 64 é 8. Só que eu preciso de colocar o mais ou menos na frente para lembrar que são duas possibilidades válidas, porque menos 8 ao quadrado é 64 e 8 ao quadrado também é 64. Nosso conjunto de solução teria esses dois elementos, 8 e menos 8. Da mesma maneira, no item E, nós temos x ao quadrado menos 144. É uma equação incompleta, porque, novamente, o termo B, né, o coeficiente B é 0. Então, nós vamos ter A igual a 1, coeficiente B igual a 0. Então, ele anularia esse termo, pessoal. 0 vezes x seria 0, por isso que ela é incompleta. E o menos 44 é menos 144, é o coeficiente C. Considerando aqui embaixo o encontro, né, das nossas raízes, eu tenho que retirar o menos 64 porque eu quero isolar tudo que é letra no primeiro membro para que eu possa criar uma equação equivalente entre um x e um determinado número. Por isso, eu somo 144. Pessoal, o número oposto ou simétrico é aquele, né, que corresponde ao número que tem módulo igual. Então, menos 44 tem o mesmo módulo que mais 44. Por isso que quando eu somo os dois, é zero.
E aqui vai zerar, do outro lado tem 144, porque numa equação, lembra, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Só quero que vocês entendam isso, porque quando você fala que o menos 144, que estava no primeiro membro, passou para o outro lado pela operação inversa, né, que é a adição, para o segundo membro, no final das contas foi isso que vocês fizeram e foi isso que habilitou, né, você poder fazer essa transição. Aqui, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho que a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x e a raiz quadrada de 144 é 12. Colocando mais ou menos, porque é uma possibilidade, menos 12 elevado ao quadrado é 144 e 12 elevado ao quadrado também é 144. Por isso, o conjunto de solução vai ser 12 e menos 12. Beleza?